Ano novo, vida nova. Esse é o jargão que as pessoas costumam utilizar quando um ano chega ao final. A gente costuma olhar para trás, ver o que passou, depois olhar para frente e pensa que os resultados podem ser diferentes. Mas será que isso acontece mesmo tanto na empresa como na vida profissional? Pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o tema Planejar para Realizar. Confira! Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e começamos mais um novo também, por isso desejo a você um feliz 2015 e aproveitando este momento, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que é planejar para realizar. Para isso nós temos aqui presente, e eu chamei para conversar com a gente, a Master Coach Nardir Paz, que já esteve com a gente aqui, né, Nardir? Tudo bem com você? Tudo bem, Paulo. Obrigada. Feliz ano novo para você, para os ouvintes ou quem acompanha o seu canal, o teu programa. Obrigada, feliz ano novo também para você e para todas as pessoas. Eu estive aqui sim já falando sobre coach aplicado aos executivos. Isso, exatamente. Isso. Bom, falando nisso, porque eu trabalho com coach, dando capacitação como utilização direta com profissionais. Isso. Como é que fica esse negócio, essa expressão ano novo, vida nova, né? É verdade. As pessoas têm um sentimento de novas realizações, eu quero algo novo, mas será que realmente tem diferença aí pensar no algo novo e só pensar nele as coisas acontecem ou precisa fazer mais alguma coisa? Só pensar realmente não acontece. Então, assim, final de ano, fechamento de ciclo, término de ano é simbólico. Então, as pessoas se mobilizam a reprogramar, replanejar. Então, assim, é importante entender que é importante planejar. Para realizar, você tem que colocar aquela porção de ideias, aquele monte de ideias no papel, porque senão elas ficam perdidas no tempo. Então, realmente, planejar é o que leva à realização. Então, aquela porção de ideias que eu tenho, bom, eu acho que primeiro, até antes de olhar para o futuro, eu acho que tem que olhar para trás, né? O que eu planejei em 2014 que eu não realizei? O que levou a eu não realizar? Então, olhando para isso, eu acho que você se torna muito mais capaz de replanejar com muito mais consciência. Acho que esse processo de olhar o que não realizou, porque vai ter alguns arrependimentos, eu acho que aproveitar esse momento também para aprendizagem. O que levou a não fazer algo que era tão importante que eu havia planejado no ano anterior? Se olhando então para trás, você começa a verificar o que aconteceu, é isso? Isso. Ou o que não aconteceu? O que não aconteceu, para que isso não se repita. Então é importante aprender com algo que não foi feito. O que levou a não fazer? Será que era importante mesmo? Será que era prioridade? Será que era uma meta importante? Porque normalmente a gente coloca a nossa ação, a nossa energia em algo que é importante para a gente, que realmente agrega valor. Normalmente isso acontece. Então, se traçou uma porção de metas e não realizou, o que levou a não realizar? A partir dessas reflexões, você se torna muito mais consciente, há um momento de aprendizagem, para você aprender com o que não foi feito, o que deveria ter sido feito, para levar isso para o futuro. E como é que fica, só para pensar um pouquinho aí, como é que fica aquela coisa do acaso, né? Eu tive coisas que aconteceram, mas eu não tinha pensado nisso, ou que não aconteceram porque também eu não tinha pensado. Como é que você vê isso? A questão do aconteceu, mas eu não tinha planejado. O imprevisto. O imprevisto ou acaso. Aconteceu algo que eu nem pensava. Tá. Uma oportunidade que eu nem pensava. Os imprevistos é possível acontecer, mas assim, quando a gente coloca isso dentro de um... Então, o primeiro momento, eu estava falando da porção de ideias. Então, eu coloco essas ideias, deixo elas fluírem. Esse ano eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero realmente falar inglês, que eu tenho protelado, eu quero, sei lá, fazer uma viagem do sonho e que talvez não tenha sido ainda realizado. Bom, por que eu não realizei? Aí coloca essas várias ideias. Depois de deixar fluir essas várias ideias, tem que fazer uma seleção, usando até o crivo SMART. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser relevante. Em quanto tempo eu quero isso? E, normalmente, quando a gente alinha uma porção de coisas que a gente quer realizar, tem coisas que a gente quer realizar que traz resultados para a nossa vida, tem outras que trazem equilíbrio e tem outras que trazem resultados e equilíbrio.
talvez essas seriam as prioridades, o que nos traz resultados, o que nos traz equilíbrio. Aí eu fiz essa seleção, então eu vou dar prioridade a essas metas, tá? E que também ela tem uma chance de que serão realizadas, porque quando a gente começa a obter resultados, mesmo que sejam pequenos, a gente vai ganhando motivação para continuar no trabalho em busca da meta e do objetivo. E o que é equilíbrio? Como é que é esse raciocínio do equilíbrio? Quando eu faço essa pergunta do equilíbrio, o que eu tenho que ver? Então, por exemplo, uma meta que te gera resultado e equilíbrio. Por exemplo, organizar a minha área financeira. Vamos imaginar que a pessoa tinha se organizado em 2014 em botar uma ordem na área financeira, por exemplo, e não tenha conseguido totalmente porque não seguiu talvez o planejamento, ou talvez não era tão importante, enfim, e que de repente ela resolve botar isso como meta agora de novo. Então, essa área financeira, se ela está organizada, a pessoa se sente muito mais equilibrado até para trabalhar outras questões. Para muitas pessoas, talvez não seja, mas de um modo geral, o desequilíbrio nessa área pode gerar algumas outras dificuldades. Então, de repente, essa talvez seja uma área prioritária, uma meta prioritária. Então, aí para você poder escolher qual é aquela que eu vou trabalhar mais. Ou isso, mais ok. Você vai dar uma assim. ênfase, ou vai traçar como prioridade. De repente, a pessoa está insatisfeita no trabalho atual. E isso está gerando desconforto, insatisfação pessoal, até de saúde, está mexendo até com a saúde. De repente, essa seja uma meta prioritária. Então, vou dar foco em trocar de emprego. E o início de ano é um bom momento. Tá? Normalmente, se fala que o ano no Brasil começa após carnaval, mas não é bem verdade. O orçamento das empresas fecha em dezembro, em janeiro abre, então muitas empresas já começam a contratar no primeiro dia útil de janeiro. E tem muita gente de férias, então é um bom momento para quem quer trocar de emprego, porque talvez tenha menos competitividade, por algumas pessoas estão fora, tá de férias ainda. Então, quem realmente quer trocar de emprego, começar o ano com um emprego novo, tem isso como uma meta, esse é um bom momento já de começar a trabalhar. Ter algumas ações aí. E você falou do acaso, que eu não... Lógico que a gente tem um planejamento, mas todo bom planejamento tem que deixar espaço para os imprevistos. Pode ocorrer, de repente você está bem profissionalmente e você é convidado para participar de uma grande oportunidade. Você nem estava esperando, você nem imaginava. Então, acho que temos que estar abertos, mesmo com planejamento, para os acasos. E aí, esse acaso, porque eu quis levantar isso, porque tem um outro aspecto da questão, até falando de física quântica, da questão do nível de energia que você tem. Sim. Quando a gente direciona nossos pensamentos para as coisas que nós queremos, né, que a gente está direcionando não só o pensamento, mas a nossa energia, as oportunidades, vamos chamar assim, elas começam a se alinhar, começam a aparecer. Porque eu utilizo uma expressão, para mim, sorte, é a capacidade de enxergar as oportunidades e agir sobre elas, usando o teu discernimento, né? Então, quando eu tenho oportunidades que passam e eu não enxergo, não adianta nada. Mas se eu estou preparado, neurologicamente falando, estou alinhado com isso, eu quero tais coisas, é muito mais fácil de eu enxergar aquilo que eu... aguça próximo, a né? percepção. Isso. Quando você tem por exemplo, você quer comprar um carro novo da marca X, para você olha para a rua, você só enxerga aquele carro, aquela marca. Porque o seu canal está aberto, você está alinhado, e por isso que a gente, usando a conhecimento da física quântica, que você atrai. Realmente, eu acredito bastante na energia, nós somos energia. E você está alinhado e aberto à atração. Eu quero um emprego novo esse ano, você se alinha com isso, essa é a sua meta, seu objetivo, com toda certeza, você vai atrair energeticamente oportunidades. E podem aparecer algumas que você nem imaginava, nem estava realmente na sua imaginação. Então, aproveitando que você falou assim, por exemplo, do emprego novo, é um exemplo. Como é que deve ter muita gente pensando nisso? Ou porque o emprego novo, porque está desempregado, ou porque quer uma oportunidade, quer sair de uma situação, trocar uma área diferente. Como é que você falou do Smart, né, muito rapidamente, mas como é que seria interessante a pessoa começar a pensar em estruturar essa meta, vamos chamar assim? Isso, então uma meta, ela tem que ser específica,
Não adianta falar assim, eu quero emagrecer, simplesmente. Eu preciso especificar, eu quero emagrecer quantos quilos? Eu quero ficar mais magro quantos quilos? Eu quero ganhar massa? Tem que ser muito específico, tá? Então, isso é o Szinho lá do SMART. Mensurável, o número X, eu quero emagrecer 10 quilos e ganhar tanto de massa, sei lá. Para mensurar, ela tem que ser atingível, porque vai gerar frustração se eu alinhar uma meta que vai ser irreal, em si real. Então, ela tem que ser realmente atingível. Relevante, qual o valor que ela vai agregar para a minha vida? Eu vou me mobilizar para isso, né? Isso. Então, tem que ter um valor, ela tem que ser relevante, porque nós colocamos energia e ação naquilo que é importante. Fica mais fácil, né? Esse é o relevância. E em quanto tempo? Eu tenho que ter isso dentro de um tempo, para que eu possa acompanhar e ver realmente o resultado. Então, é importante passar por esse crivo para que a meta realmente seja atingível, tá? Feito isso, aí é importante que nós pensamos de uma forma macro. Eu quero falar inglês. Lógico que eu não falo inglês de hoje para amanhã. Eu tenho um tempo, de repente 6 meses ou 1 ano. Mas se a gente deixar... A gente sempre vai deixando para a última hora, né? Então, eu acho que como a gente pensa amplamente, é dividir em partes. Até 3 meses, que nível que eu quero estar? Okay. Mais 3 meses, aonde eu quero chegar? Então, dividir em partes fica muito mais fácil. Então, eu faço uma meta maior e fatia essa meta. Fatia. Em várias escadinhas, vamos dizer assim. Exatamente. E depois, lógico, dentro desses 3 meses, para chegar lá, semanalmente ou diariamente, eu vou ter tarefas. Por exemplo, eu vou fazer aula de inglês 2 vezes por semana. Então, isso tem que estar dentro de uma agenda, tá? E dentro dessas tarefas, eu também mensalmente, ou bimestralmente, ou trimestralmente, fazer uma tarefa de acompanhamento dessa meta. Assim, a gente não perde, não se distancia desse objetivo. Então, uma tarefa de follow-up da evolução desse objetivo é importante. Okay. Colocar dentro da agenda também. Bom, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais disso, depois de como é que constrói esse planejamento. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta em seguida. Até mais. Buffet Maison Vannucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vannucci, Avenida dos Bancários, 42. Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e o tema hoje é planejar para realizar. Antes de a gente continuar com o nosso tema, é uma dica para vocês de curso. Começando o novo ano, pensando em planejar, pensa também em adquirir conhecimento, competências para isso. O pessoal da Associação das Startups está promovendo aqui um curso chamado Acelerando Startups e Formando Empreendedores. Para quem não sabe, startups são aquelas empresas normalmente de tecnologia, que começam com ideias, com algumas ideias para o desenvolvimento de, por exemplo, de aplicativos, e começam com essas ideias para viabilizar um negócio para depois que ele se torne grande, se cresça, né? E aí tem uma turma boa, vocês podem olhar o site que está indicando, o curso começa dia 12 de janeiro, então quem quiser pode olhar no site direitinho. Você pode citar lá que você vê o Talentos em Foco, você vai ter um desconto aí bem legal, se não me engano é um desconto de 35% ou 30%. Vê lá que eles têm um desconto bem legal, porque o Ricardo Caspiri e o pessoal lá está ligado conosco também.
E eu queria aproveitar o momento e falar do teu último livro, né? Tua participação é coautoria? Coautoria. É o Poder do Coach, da editora IBC. Da IBC. Isso, do depois IBC. desse também tem Os Segredos do Coach. Mas eu quis falar do Poder do Coaching, porque nele eu participo com um texto que fala exatamente assim da importância do planejamento para você chegar onde você quer. Não sei se é oportuno até falar Opa. agora. Então, lá eu escrevo a minha história com o coach, como que ela começou e que de repente pode ser até um case, um exemplo, por exemplo. Então, em 2010 eu estava em pré-aposentadoria, sem saber o que ia fazer. Lógico que eu não queria parar após a aposentadoria, mas não sabia o que fazer. Encontrei, pesquisando na internet, encontrei o coaching e me apaixonei. E fui buscar, então, a minha primeira formação. Achei que seria uma única, mas fiquei realmente apaixonada e me inspirei no meu mestre, olhando para ele, e olha, eu quero ser mestre de coaching também. E era a primeira formação. E eu teria uma longa caminhada. Essa era a única, então eu tinha que fazer mais formações. E cheguei até a fazer o Master Avançado, que veio o Dr. Shane Tracy, do BCI, do Behavioral Coach Institute para o Brasil, e José Roberto Marques, que é meu mestre de coach, da formação de trainer. Então, o Master Coach é avançado, sênior e o trainer. E me tornei treinadora do IBC, que foi um sonho e uma meta traçada em novembro de 2010. Aí fiz todo um caminho, tudo que eu tinha que fazer no médio, no curto, no médio e no longo prazo, até que conquistei. Então, o planejamento é importante para as realizações, não tenha dúvida disso. É experiência própria. Sim, do planejamento é importante isso. E nesse momento que você faz o acompanhamento, eu acho importante também, não só no coach, eu falo isso para o pessoal, mas comemorar cada fase, né? Sim, é importante Se você comemorar. chegou até uma parte da meta intermediária, você comemorar que você chegou lá. Isso, é importante. Isso nos motiva e nos mobiliza a ir avante, a continuar buscando. Porque aí o pessoal pensa, exemplo de algumas empresas, vou falar de uma coisa de empresa, que faz metas muito grandes de vendas e chega para os vendedores e faz metas absurdas. E aí o vendedor nunca chega a essa meta, então ele nunca comemora. Chega um momento que ele para de fazer, porque ele fala assim, nunca vou chegar lá, né? Não é só, veja bem, não é só você bonificar, dar dinheiro, é também comemorar e parabenizar as pessoas da tua equipe. Exatamente. É você, no caso da tua meta, se parabenizar, né? Para que você também se motive para isso. Verdade, comemorar, sempre. Então, você falou da meta, ou seja, da construção da meta e aí fazer o acompanhamento disso. Bom, você falou um item que é a importância da meta. A importância da meta existem algumas coisas, por exemplo, a Roda da Vida nos ajuda a entender como é que a gente está com a vida agora. Isso. E o que é importante para a gente, porque ajuda inclusive a gente a traçar nossas metas. Aí tem os valores que nós temos como fundamentais na vida, não é isso? Sim, é importante estar alinhada a valores, isso. A relevância, uma meta ela tem que ser importante para você, porque é que ela vai te agregar. Vai ao encontro a seus valores, isso te motiva a continuar. Aí buscando, continuar nesse, por exemplo, a Roda da Vida, você vai avaliar família, questões financeiras, saúde, disposição. Então, de repente, se você alinha que você, de 0 a 10, você está satisfeito atualmente, 3 com a sua saúde e disposição. E você almeja ter um estado desejado, que seria para o futuro, de ficar 8 de nível de satisfação. Obviamente que tem um gap de 3 a 8. Então, o que eu preciso fazer para que eu deixe de estar 3 de nível de satisfação na minha saúde e disposição para me tornar 8 de nível de satisfação? Então, eu teria algo a fazer, ação, tarefas. Eu preciso, sei lá, fazer exercício físico. Quantas vezes na semana? Quais os dias? Eu preciso consultar um nutrólogo, nutricionista para balancear minha alimentação? Quando eu vou fazer isto? O que mais? Então, quais as atividades, que tarefas eu preciso fazer, porque as mesmas ações, a gente tem o resultado que a gente tem agora. Se eu quero ter resultado diferente, eu tenho que ter atitude e ações diferentes. Pode ser que a gente não saiba tudo que tem para fazer, né? E aí é importante assim, bom, falta informação para eu chegar na minha meta. Então, uma das fases do planejamento é buscar informações com pessoas que possam me auxiliar. Recursos, é importante buscar recursos. De repente, eu tenho todos os recursos para para chegar nesse estado desejado. Então, de repente, vai ser uma meta profissional. Eu tenho um cargo X, eu almejo ter uma majoração de cargo. Então, assim, eu tenho todas as competências,
ou eu preciso desenvolver algumas competências para ter esse cargo no futuro. Então, que recurso eu tenho agora, que outros que eu preciso desenvolver, quais que eu preciso potencializar, que maus hábitos eu preciso eliminar para a gente se tornar cada vez mais potencializado, para ficar muito mais fácil atingir dentro de um curto prazo de tempo a meta almejada. Tá, então é importante olhar para isso também. Legal, porque aí você está construindo isso. Inclusive, neurologicamente, a gente constrói e faz um caminho, né? Isso, exatamente. Bom, e aí? A gente está construindo isso, tem a meta já, vamos dizer que ela está bem definida. Como é que eu começo a construir meu planejamento em si, na prática? Isso, porque como eu disse, nós pensamos de uma forma ampla. Então, eu quero obter essa saúde e disposição de nível 3 passar para o 8, vamos imaginar que isso é dentro de uma linha do tempo, seria lá 3 meses, 6 meses, não sei. Então, isso está lá na frente, mas eu tenho que dividir. O que eu vou fazer diariamente, assim, no dia a dia? Então, dividir, porque a gente pensa amplamente, mas as nossas ações a gente executa em partes. Então, dividir em pequenas partes é importante, e depois colocar cada pequena parte, terão tarefas, então as atividades diárias, ou de 2 em 2 dias, enfim. Porque o ser humano é uma pessoa rotineira, ela precisa de atitudes. Precisa colocar isso numa agenda e checar, inclusive, as realizações. Coloca numa agenda e dentro dessas, isso facilita o gerenciamento da evolução, da execução e se estão acontecendo a execução das tarefas, obviamente a meta vai começar a evoluir, o objetivo, a gente vai começar semana a semana a se aproximar do objetivo. E é importante colocar também na agenda, periodicamente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, ou bimestralmente, uma atividade de mensurar o resultado. Isso facilita você ficar próximo do objetivo, até a aproximação com o objetivo, não perdê-lo de vista. Que você vai controlando, né? Isso, você vai controlando o quanto... Bom, onde eu já estou em 2 meses, se eu quero em 6 meses estar no nível 8, onde que eu estou agora? Será que eu já aproximei do 4, do 5? Você vai E nesse mensurando. caso da saúde, por exemplo, saber esse nível 8, tem que saber o que significa o nível qual é a 8. evidência, exatamente. Porque quando você fala de por exemplo, ganhar um salário maior, faturar... É fácil, você fala percentual, você fala número. Aí quando chega um número, você sabe. Isso. E a saúde 8? O que Evidência. Isso. Então, quando você coloca 3, o que evidencia de eu estar no nível de satisfação 3? Evidencia que eu estou sobrepeso, que eu estou com colesterol elevado, enfim, você vai ver quais as evidências. O que evidencia que te leva a avaliar que você está satisfeito 3 com a sua saúde, com a sua disposição. Quando você alinha que você quer estar no futuro 8, quais as evidências? Quando eu chegar nesse 8, o que vai ser evidência? Bom, tá com o meu colesterol controlado, com o meu peso realmente tendo conseguido diminuir meu peso, com uma energia muito mais pique. Então, quais as evidências? Então, a evidência do estado atual e a evidência para o estado desejado. Estado desejado, que é o que você quer. E aí, além disso, são as evidências. Vamos dizer que a gente chega num momento, sei lá, eu tenho uma meta de 6 meses, eu chego no primeiro mês, vi que não andei quase, fui fazer a tal na medição, né? Vale aí a correção das ações, porque de repente fiz o que tinha que ter feito, não fiz tudo, mas houve autossabotagem? Houve sabotagem, e aí entender o que aconteceu dessa sabotagem, a questão da prioridade. Mas vamos dizer assim, eu fiz o que eu planejei, fiz, e não está dando certo, significa que aquilo que eu planejei não funciona para aquilo que eu quero. Pode ser, né? Pode ser. Mas assim, se você realmente... É importante para você. Você fez o que tinha que ser feito, é muito difícil você não sentir que tem uma evolução que seja a mínima possível. Se você sim, eu estou dizendo assim, se eu perceber que não está na velocidade que eu planejei, né? De repente, ou eu planejei mal no sentido do tempo. Você pode replanejar. Isso, é questão de rever as coisas. Por isso é importante você ter essa tarefa de avaliar a evolução da meta, porque dá tempo de você fazer uma correção. Será que eu estou fazendo tudo que eu precisava fazer? Eu tenho que acrescentar algumas outras tarefas, outras mais efetivas, que realmente me aproxima do meu resultado, ou de onde eu quero chegar. Então, é importante esse período para você avaliar a evolução da meta, para você replanejar as ações e as tarefas. E aí algumas coisas, por exemplo, de ações. Quando a gente fala tem pessoas que às vezes vêm falar sobre assim, eu quero mudar de trabalho, quero mudar de foco de profissão e tal. Eu falo assim, uma das perguntas que eu costumo fazer é assim,
qual é o seu círculo de convivência, onde é que você está. Porque esse tipo de coisa, para que você mude, você precisa também ter acesso a outras coisas, né? Para você também conhecer esses outros ambientes, esses outros profissionais, vamos dizer assim, e esse ambiente de empresarial, para que você possa chegar também a esta nova função que você queira, nova profissão que você queira, né? Sim, eu acho que é importante ter grupos de network, fazer um mapeamento realmente, quais as empresas que eu desejo. Se eu estou numa que eu estou insatisfeita, qual que eu quero? Não quero estar nessa. Ok, quais eu quero? Mapear essas empresas e olhar para os seus contatos, para o seu network, que pessoas podem me facilitar abrir portas naquele lugar, sei lá, levar meu currículo, enfim. Então, é a questão de mapear onde eu quero estar e olhar para os contatos. E quem está nesse lugar? De quem eu conheço que fala? Que pode às ser vezes acontece, o seu anjo, né? Que pode te facilitar, abrir portas. Ou até te indicar alguém. Pode ser, né? Isso. O que acontece às vezes, assim, eu já tive vários casos, eu até já escrevi artigos sobre isso, da importância do bom uso do network, que é a rede de contatos. O que acontece é que eu já tive casos de pessoas que falam assim, bom, agora eu preciso ir para o mercado. E eu perguntei, como é que estão os seus contatos? Você conversa com as pessoas? Não tenho conversado. Eu fiquei muito isolado na minha função, estou trabalhando muito, tenho minha família. Falei assim, agora quando você precisa, você vai falar? Fica bem mais difícil. Você vai ligar depois de 3 anos para a pessoa e falar assim, escuta, oi, tudo bem, como é que você está? Estou aproveitando que eu estou ligando. E você tem alguma indicação de trabalho? Quer dizer, você não nutriu aquele contato. É o contato, é importante. Então a importância de você manter esse relacionamento. É importante manter esse relacionamento, esse contato ativo, para no momento de uma necessidade, saber com quem contar, quem que pode te facilitar e ajudar a indicar alguém a abrir portas nesse novo lugar. E também se colocar aberto para que você seja também um contato com outras pessoas. É verdade. É dar e receber, né? Esse é o processo. Eu vou buscar ajuda e me coloco à disposição para ajudar também. Que dica, que sugestão que você dá de locais? LinkedIn, por exemplo, no pessoal... LinkedIn é uma boa rede de contato, manter na própria, em rede, mas na própria região, na própria cidade, manter grupos de estudo. Falar também por telefone também é bom, às vezes. Também é bom ligar, né? A gente vai protelando, mas é bom ligar de vez em quando, mandar uma mensagem, um comentário no Facebook, manter ativo, quente a relação, né? É importante, para não, depois de tantos anos, aí mandar escrever, ou passar um e-mail, ou ligar. Então, acho que tem que manter ativo, isso é importante. Okay. Bom, como eu falei, o tempo é rápido, tá? A gente está terminando o nosso tempo. Espero que você tenha aproveitado o que foi falado aqui, o que foi trabalhado. Tem muito material, a gente vai divulga também no nosso próprio Facebook. E vocês têm acesso ao site da Nadir, né? Que é nadirpaescoach.com, é isso? E aí vocês podem também ver mais informações e dicas sobre planejamento. Obrigado, viu, Nadir, pela sua presença. Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez pelo convite. Para que você tenha um ótimo 2015, eu desejo que você pense bastante no que você quer, especifique bem, planeje suas ações e fique ligado na gente, tá? Qualquer coisa, também entre em contato conosco através do facebook.com/Talentos em Foco. Você pode ver os nossos programas pelo youtube.com/Talentos em Foco. Esses programas são os programas que já aconteceram e também por e-mail através do talentosemfoco@gmail.com. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu!